Boa tarde, gente. Continuando aí o nosso assunto sobre a extinção dos contratos, eu vou trazer agora a questão da resilição unilateral. Olha só, a resilição natural é tida por muitas pessoas como uma forma de extinção do contrato ligada ao distrato. Por que eu estou trazendo essa questão da resilição contratual em uma aula específica sobre a resilição contratual? Pois bem, ocorre que a resilição contratual ela não necessita especificamente de um termo, de um novo contrato que a gente vai chamar de distrato. O que acontece? A resilição ela ocorre por simples notificação de um dos envolvidos. Simples manifestação notificando a outra parte. Ora, imagina se isso fosse um distrato e eu estou em um contrato de compra e venda, adquiri um imóvel, vou me casar, quero morar no imóvel, já estou todo programado para morar no imóvel, já estou comprando os móveis, e aí a construtora resolve distratar o contrato e me notifica, né, através de uma resilição. Ora, por certo que isso vai me trazer prejuízo, né? Então não são em todos os casos que cabe a resilição. E o artigo 473, ele traz para a gente uma ideia, né? Ele fala, quando a lei permitir ou o contrato permitir, basta a notificação. Mas, pois bem, não são em todos os casos que cabe a resilição. Então, eu estou trazendo uma aula específica sobre a resilição para que a gente possa entender, né, manifestar de uma forma melhor o que é a resilição e quais as consequências dela, que são muito importantes. Então, olha só, a resilição ocorre por simples manifestação de vontade de uma das partes, que não tem mais interesse e dar continuidade ao vínculo contratual. Pois bem, não basta não ter interesse em dar continuidade ao vínculo, né? É preciso também assumir as consequências, se houverem, de não dar continuidade ao vínculo contratual. Pois bem, então nós temos aqui algumas consequências da não execução do contrato ou da rescisão unilateral. A primeira dela diz respeito aos contratos por tempo indeterminado, certo? Então vamos lá. Você tem um contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado. Quer dizer que você vai ter que manter esse contrato ad eterno? Lógico que não. Vai chegar um momento em que você vai desejar ou vai precisar rescindir esse contrato, quer por razões econômicas ou quer até por interesse de uma prestação de serviço diferente, né? Mais moderna, etc. Ora, como que você vai fazer isso? Se é por tempo indeterminado, você vai notificar a outra parte, né? Então, você notificando, se no contrato tiver o prazo de notificação, você vai cumprir o prazo do contrato. Se no contrato não tiver o tempo de notificação, você vai cumprir o tempo da lei, né, o prazo da lei. Ora, é lógico que esse tempo, esse prazo entre a notificação e o encerramento do contrato, ele vai variar conforme o contrato que você está realizando, tá certo? Então, para o contrato de locação, nós temos um prazo, para o contrato de prestação de serviço, nós temos outro, o comodato, nós temos outro, tá certo? Todos esses contratos podem ser rescindidos por simples notificação. Por quê? Ou porque são por tempo indeterminado, ou porque não trazem, né, obrigações decorrentes da própria realização do contrato, como é o caso do comodato, em que o comodatário, né, ele não tem nenhuma contraprestação,
senão os cuidados normais com o imóvel que lhe foi emprestado, ou com o móvel, né, desde que seja infungível, que lhe foi emprestado gratuitamente. Pois bem, nesses casos, basta a notificação. Mas existem casos em que a notificação apenas ela não é suficiente. Então, imagina aí o caso de um contrato por tempo determinado em que uma das partes deseja rescindi-lo antes do prazo, né? Ora, se ela quer rescindir o contrato, por certo, o contrato vai constar cláusula penal, consequências do inadimplemento parcial ou total, vai depender do prazo, né, de há quanto tempo esse contrato está surtindo efeito. Então, não basta a notificação. Após a notificação, né, então partir-se-á para a realização de um distrato, que terá uma negociação quanto a essas obrigações adjacentes, obrigações anexas ao contrato realizado. E existe também, o próprio artigo diz isso no parágrafo único, o caso de investimento vultuoso, né, em que, apesar de haver a notificação, a resilição apenas terá validade após o decurso de um prazo que seja suficiente para a recuperação do investimento. Um exemplo disso é o contrato de agência. Quando eu falo em contrato de agência, eu falo, por exemplo, de uma agência de automóveis, né, em que, vamos supor, a marca X de veículo contrata com uma pessoa jurídica a construção de uma agência para a revenda dos seus veículos. Mas, para que essa pessoa tenha a agência, ou possa, né, ter a permissão de trabalhar com a agência, a fábrica X ela requer, né, várias coisas, por exemplo, que exista possibilidade de manutenção veicular, que exista serviço de mecânica, que exista local para exposição, que o local seja central. Então, a pessoa física ou jurídica que quer fazer a agência, quer montar a agência, ela é obrigada a fazer um investimento. E vamos supor que esse investimento seja previsto para recuperação aí em 4 ou 5 anos. Com 6 meses, a empresa X resolve revogar o contrato de agência, né? Ela vai notificar, obrigada a notificar, mas só vai poder revogar o contrato após esse tempo de 3 ou 4 anos, que é o necessário para que a pessoa que montou a agência, que fez o contrato com a fábrica, tenha condições de reaver o seu investimento. Tá bom? Então, lembrem-se, a resilição ela é considerada por muitos uma forma de distrato, mas nós vimos aqui de forma diferente, de forma distinta, né? Por quê? Porque se na resilição unilateral, ou seja, uma só das partes deseja o final do contrato, isso pode trazer consequências, né, que são diferentes do distrato feito por acordo mútuo, tá certo? No mais, fiquem todos bem, tenham todos uma boa tarde.